A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor João Marcos, esse é o 11º dia do nosso jejum. O tema que quero repartir com você, seja um refugiado. Isso está em Josué 20, do versículo 1 ao 6. O Senhor disse a Josué: diz para os filhos de Israel, quando chegarem em Canaã, designar cidades de refúgio. O que é isso, cidades de refúgio? Cidades de refúgio eram para aqueles que cometiam crime sem premeditar. Tem um exemplo em Deuteronômio 19, que um trabalhador sai para cortar madeira e ele dá a machadada e o machado solta do cabo e pega no seu amigo. Então aquela pessoa, ele deveria fugir para cidades de refúgio. Essa cidade era os sacerdotes, os levitas, que ficavam ali nessa cidade. Então aquela pessoa podia fugir para essa cidade. Ele tinha que fugir por quê? Porque na lei a justiça era matou, morreu, tinha que morrer. Então um desses parentes poderia vingar a morte do seu parente. Então essa pessoa, o criminoso, o homicida, ia para essa cidade, fugia, refugiava para essa cidade. E interessante que a verdade dessa cidade, que aponta para a nova aliança, cada uma tem um nome, cada um tem um significado. Eu vou aqui ler com vocês o nome dessa cidade. Era 6 cidades de refúgio. A primeira cidade é Guedes, que significa santuário. Santuário. A segunda cidade é Siquém, que significa ombro. A terceira cidade é Hebron, que significa comunhão. E a quarta cidade é Bezer, fortaleza secreta. A quinta cidade é Ramote, que significa lugar elevado. E a sexta cidade é Golã, que significa regozijo. E quando nós olhamos para a igreja, para a nova aliança, esses nomes aplicam tudo à igreja, a Cristo Jesus. Guedes, santuário, a igreja, onde nós reunimos, onde existe a presença de Deus. A segunda cidade, Siquém, o ombro. Em Lucas 15, a gente vê que a ovelha perdida foi levada no ombro. Jesus buscou a ovelha perdida. A terceira cidade é Hebron, que significa comunhão. Na igreja nós temos comunhão. Quando nós viemos para a casa de Deus, quando nós viemos para a igreja, nós temos comunhão. O criminoso que entra nesse lugar, ele começa a ter comunhão, ele se sente bem. A quarta cidade, Bezer, fortaleza. Fortaleza secreta. Quando você está na casa de Deus, você está na fortaleza de Deus, você está seguro, você está protegido, guardado. A quinta cidade, Ramote, significa lugar elevado. Sai um criminoso, lá esses criminosos, ele ia para aquela cidade, ele começava a desfrutar ali daquilo que o sacerdote, que os levitas desfrutavam. E a sexta cidade significa regozijo. Regozijo. Quando o criminoso entrava naquela cidade, começava a desfrutar ali de alegria, porque tinha os levitas. Os levitas são exímios tocadores instrumentais, faziam muita festa, e aquele criminoso, aquele homicida, logo não via mais como um criminoso, ele ficava livre. E hoje também na igreja, também vem o pecador. Jesus era amigo dos pecadores, e quando ele vem para a igreja, ele também, a partir do tempo que ele começa a desfrutar, ele começa a alegria, começa a fluir, ele começa a esquecer daquilo que ele cometeu, daquela condenação, que a pessoa que comete um crime, ele ficava sendo condenado. E na nova aliança nós saímos da condenação, porque nós refugiamos em Cristo Jesus. E essa sexta cidade, regozijo,
começa a fluir do seu interior, do interior ali do criminoso, alegria, regozijo, e começa ele sentir que faz parte daquele corpo, daquela cidade, daquele povo, e ele praticamente era curado. Ele não queria mais voltar para o seu estado natural. E hoje também é assim comigo e com você, que vai para essas cidades de refúgio, que refugia em Cristo nos nossos dias. Quando nós refugiamos em Cristo, nós alimentamos do melhor da face da terra. Lá esse povo nessas cidades, ele comia do peito, porque era o sacrifício, ali o sacrifício do cordeiro. Os sacerdotes comiam o melhor, comia do peito, que representa um amor, o amor que hoje foi derramado em Cristo Jesus. Eles comiam da coxa, que representa força do Espírito de Deus que está dentro de nós. Queridos, que você possa refugiar em Cristo. Seja um refugiado e na casa de Deus, em Cristo Jesus. Esse é o seu lugar. Quero orar por você nesse dia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, que os teus filhos, ó Deus, que ouviram essa mensagem, ó Deus, das cidades de refúgio, que eles, ó Deus, possam, meu Deus, lembrar, ó Deus, do santuário. Quedes significa o santuário de Siquém, que é o ombro, que Cristo que nos carrega, da comunhão que tem a igreja. Hebron, que era uma cidade que tinha fartura, que tinha água, que tinha de tudo ali para eles desfrutarem. Bezer, que significa fortaleza secreta, onde é guardado, onde é protegido. Ramote é o lugar que é elevado. Nós viemos para a casa de Deus e nós somos elevados. Deus nos eleva como sacerdote, nos faz, ó Deus, um povo mais alegre da terra, um povo mais feliz da terra. Golã, que significa regozijo, que começa a desfrutar daquilo que os sacerdotes desfrutavam, daquilo que os sacerdotes desfrutam, que os levitas desfrutam. Ó Deus, o criminoso, ele não é mais condenado, porque refugia em Cristo. Nós refugiamos em Cristo, estamos em Cristo. Cristo é a nossa força, Ele é tudo para nós. Papai, abençoa o teu povo, ó Deus, nesse dia. Pai, no nome de Jesus eu te peço em favor, ó Deus, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? Posso ouvir amém de você, meu querido?